Saudações, meus amigos. Eu gostaria de comentar sobre o posicionamento do PDT e do senhor Ciro Gomes em relação às eleições deste ano, 2022. Eu já esperava particularmente esse posicionamento tanto por parte do Ciro Gomes quanto por parte do PDT. Porque é o seguinte, com o Congresso que foi eleito, não é? Eu já disse aqui, só o partido do Bolsonaro parece que foram eleitos 99 deputados federais, que é o mesmo partido do Valdemar da Costa Neto, e fora outros partidos ali que auxiliam o bolsonarismo, como no caso o PR, como no caso o próprio União Brasil, não é? Os principais partidos do Centrão vão auxiliar o que? A agenda bolsonarista. O próprio PMDB, né? O PMDB não vai se posicionar abertamente favorável a nenhum candidato, vai deixar que os diretórios estaduais e municipais adotem a sua preferência como for, então vão ter diretórios que vão apoiar o Lula, outros diretórios vão apoiar o Bolsonaro. E o posicionamento do PDT, que é um partido trabalhista, deveria ser não necessariamente em apoio ao Lula, mas contra o Bolsonaro. Por isso que eu já esperava isso. Porque o Bolsonaro, sendo eleito com o Congresso que aí está, não vai restar Brasil. Ele vai depenar o Brasil. Ele vai derrubar o Brasil, ele vai vender tudo que pode vender, porque vai ter a maioria do Congresso, deputados federais e senadores. Não é? Agora, o Lula sendo eleito, ele vai ter dificuldade para governar, não é? Porém, ele também está dentro do esquema liberal, não é? O Lula é um cara que é liberal, mas dá uma política compensatória para as pessoas mais pobres. E ainda tem algo, por ele ser ligado a setores da esquerda, ele vai ter que dar explicações se ele for vender alguma coisa, etc, e etc. Não é? E em troca do apoio do PDT, o PDT pediu para que o PT adotasse três propostas que era do Ciro Gomes, como por exemplo a educação integral, não é? O renda mínima, que é do próprio Eduardo Suplicy, e também a questão do nome sujo, do SPC, o refinanciamento das dívidas. O que eu acho três boas propostas, só que, por exemplo, uma proposta depende da outra. Para você criar o renda mínima dentro do projeto do Ciro Gomes, de onde viria o dinheiro? Não é? A rolagem de dívida do Brasil cada vez aumenta mais a proporção PIB dívida pública. Não é? O Brasil já não tem muito dinheiro para fazer investimentos por conta até do teto de gasto. Então, vamos lá, de onde que viria o dinheiro para você dar o renda mínima de R$ 1.000, conforme era a proposta do Ciro Gomes? Viria da taxação de grandes fortunas, não é? Ele iria propor uma alíquota entre 0,5% e 1,5% dessas grandes fortunas, que são fortunas superiores a R$ 20 milhões, ou seja, uma alíquota entre 0,5% e 1,5% a cada R$ 100 dessas pessoas. Então, quem tem acima de 20 milhões ia pagar entre 50 centavos e 1,50 de imposto. Também viria da taxação de lucros e dividendos. O Ciro Gomes já cansou de falar que o Brasil e a Estônia são os dois únicos países que não cobram. Se eu não me engano, a Colômbia também, mas eu não tenho certeza, que não cobram esse imposto, não é? E também da taxação de lancha, iate, jet ski, todos esses artigos de luxo que não pagam imposto, enquanto que as pessoas que têm um carro velho têm que pagar imposto, né? Então, através desses impostos seria criado o programa de renda mínima, não é? Óbvio que haveria também uma reforma tributária, você tirando o que? Os tributos do consumo e passando o que? Para a renda, alterando até a alíquota. Quem ganha muito paga uma alíquota maior do que quem ganha ali o primeiro teto, não é? O que também está correto, só que
Beleza, o PT aceitou essas 3 propostas em troca do apoio do PDT. Só que é o seguinte, como que o PT vai pagar essa renda mínima? Porque no programa do PT não está a questão de taxação de lucros e dividendos e nem a taxação de grandes fortunas. Pelo contrário, o Lula fica sempre falando que se taxar as grandes fortunas, vamos ter uma fuga de capital, aí cita sempre o exemplo da França, não é? Só que, por exemplo, essa alíquota que o Ciro Gomes propõe é uma alíquota que não vai causar fuga de capital, porque quando você vai tirar o dinheiro do Brasil e colocar em outro país, tem um outro imposto, chamado IOF. Não é? Esse IOF aí é quase 0,5%. Não é? Então, se você propor uma taxação de grande fortuna, de grandes fortunas em 0,5% e você elevar o IOF para 0,60, 0,55, já não compensa o cara tirar o dinheiro do Brasil e mandar para outro local. E mesmo que fizer isso, vai ter que pagar o imposto sobre o IOF. Então, acaba ficando elas por elas. Então, eu gostaria de saber de onde que vai vir o dinheiro para pagar o renda mínima que o PT se comprometeu. Né? E outra, né? Pro Ciro Gomes, ou pro próprio PDT, ou para qualquer outro partido que seja voltado para a indústria, pro desenvolvimentismo, pro nacionalismo de fato, para você sair desse liberalismo selvagem do Bolsonaro, ou então desse liberalismo assistencialista compensatório do Lula, primeiro precisa existir um país para você ter proposta nacionalista, desenvolvimentista e industrial. E para existir um país, você não pode eleger o Bolsonaro com esse Congresso, com esses senadores, porque não vai haver país. Não vai haver sequer sobrevivência política. Não é? Já circulam aí nos grupos de WhatsApp que pela quantidade de senadores que o bolsonarismo elegeu, se o Bolsonaro for eleito, ele pode praticar o impeachment com o apoio desses senadores contra os ministros do STF. Eu não tenho nenhuma paixão pelo STF, mas caso isso ocorra, né, aconteça, ele vai nomear todos os pau-mandados dele para o STF. E aí acabou a oposição. A oposição vai para a cadeia, vai perder os direitos políticos, mas vai manter essa roupagem democrática que nós conhecemos. Não é? O Sérgio Moro já voltou a apoiar a candidatura do Bolsonaro no segundo turno. Não é? Eu também gostaria de chamar a atenção para isso. O governador do Rio de Janeiro está apoiando a candidatura do Bolsonaro no segundo turno. O governador de Minas Gerais também está apoiando a candidatura do Bolsonaro no segundo turno. E o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, também está apoiando a candidatura do Bolsonaro no segundo turno. Lembrando que o Rodrigo Garcia era o vice do senhor João Dória. E todos nós sabemos dos atritos que tiveram aí entre João Dória e Jair Bolsonaro, entre o governo estadual de São Paulo e o governo federal. Inclusive numa própria sabotagem de São Paulo, por parte do governo federal. E o Rodrigo Garcia, que era o vice do João Dória, está apoiando o Jair Bolsonaro. Eu não consigo compreender isso. O Bolsodória voltou, não é? O Sérgio Moro agora é um cara íntegro e honesto, não é? O Bolsonaro vivia criticando o cara sempre que podia. Então, assim, a briga, na verdade, é entre quem defende os interesses do Brasil, defende o básico do básico para a sobrevivência, e quem defende a selvageria. Né? Quem não está preocupado com os milhares de moradores de rua, quem não está preocupado com os milhões de famélicos, os milhões que estão desalentados, os milhões de desempregados, tudo isso. Então, o PDT está cumprindo o seu papel, conforme o Leonel Brizola cumpriu lá atrás. Essa briga entre Brizola e PT, não é? Aliás, essa briga entre PT e PDT sempre existiu desde a época do Brizola. Não é? O Brizola chamando o Lula de sapo barbudo, não é? Porque nas eleições contra, por exemplo, Fernando Collor, que o Lula foi ao segundo turno, se eu não me engano, o Lula era o único que perdia para o Collor.
e o Lula quis ir ao segundo turno, sendo que se o Brizola fosse ao segundo turno, o Brizola ganharia do Collor. Enfim, são essas contradições. Eu acho que o PDT ele tem que dar um apoio crítico ao PT, né? Porque não é nem um apoio ao PT, é uma posição contra o bolsonarismo. A realidade é o seguinte: algum dos dois vão ser eleitos. Apenas um vai ser eleito, ou Lula ou Bolsonaro. E nós devemos optar por um dos dois. Nós seremos governados por qualquer um deles. Então, o PDT deve tomar essa postura de ir contra o bolsonarismo e propor propostas para que o PT siga, não é? Para que nós passemos aí mais 4 anos na luta em busca de uma maior informação para a população, porque não é possível, num período de informação rápida como o nosso, o pessoal não estar informado sobre a situação do Brasil. A situação do Brasil é grave, gravíssima, não é? A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, anda falando, não, mas é o seguinte, o Bolsonaro é o primeiro presidente na máquina a ir em segundo lugar para o segundo turno. Sim, só que olha os estados estratégicos que estão apoiando o Bolsonaro. Com esse apoio do Rodrigo Garcia ao Bolsonaro e ao Tarcísio, o Tarcísio praticamente já venceu aqui em São Paulo, não é? Aí nós temos em Minas Gerais um governador bolsonarista, no Rio de Janeiro um governador bolsonarista, no Paraná um governador bolsonarista, em Santa Catarina tem segundo turno, mas quem foi liderando a corrida para o governo foi um candidato bolsonarista. Aí fica difícil, não é? E no Rio Grande do Sul também temos outro candidato bolsonarista concorrendo no segundo turno. Então a situação do Brasil ela é complicadíssima e não é por conta do bolsonarismo, é por conta do projeto político que está em torno do bolsonarismo. A questão não é o Bolsonaro em si como pessoa. Isso daí quem tem que achar que ele é bom ou ruim é a mulher dele. Acontece que são as propostas dele, do Paulo Guedes e de todos que cercam essa caterva que não tem o mínimo de noção do que é o Brasil. Né? Eu já disse aqui, um estado muito bem politizado como Minas Gerais, que já teve Juscelino Kubitschek, Tamar Franco, Tancredo Neves, agora eleger Cleitinho, não é? Eleger Zema. Não é? O próprio estado de São Paulo, que já teve Mário Covas, não é? O próprio José Serra aí teve uma atuação brilhante, conhecida a nível mundial em relação aos medicamentos genéricos. Não foi nem eleito deputado federal. Eu não compartilho das ideias do José Serra. Mas nós olhamos quem foi eleito deputado federal e quem não foi, um sujeito com uma biografia que se dedicou a vida inteira ao Brasil. Você pode gostar ou não, mas sempre foi uma pessoa minimamente séria. E aí a gente vê o quê? Os principais deputados candidatos de São Paulo eleitos aí, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, etc e etc. Então, se inscrevam no canal, estamos juntos.